Olá, caro aluno, sou o professor Marcos Souza, já nos conhecemos, e começamos esta web aula que vai tratar da história militar durante a Idade Moderna. Quando examinamos profundamente a história militar de qualquer período, percebemos que muitas ações somente podem ser compreendidas quando nos debruçamos sobre o estudo da logística. A derrota de Napoleão em 1812 na Rússia é um dos exemplos mais famosos desse problema. Não é por acaso que existe um velho ditado no exército britânico que diz: amadores estudam tática, profissionais estudam logística. A logística militar seria a ciência que cuida da administração e do suprimento e manutenção das forças armadas, compreendendo a alimentação, combustíveis e lubrificantes, munições e armamentos, transporte e recompletamento de homens e materiais, além da evacuação de mortos e feridos e sua hospitalização. E para isto, muitas vezes precisavam usar a força. Era um sistema que alguns historiadores chamam de taxa de violência. Além da desumanidade intrínseca, tinha vários inconvenientes de ordem prática. A arrecadação dos recursos exigiu o emprego de uma grande parcela do exército, gerava revoltas populares e baixas entre os soldados. Ademais, não era possível concentrar grandes efetivos, principalmente em regiões muito devastadas pela guerra. A vulgarização das armas de fogo trouxe um problema a mais. Pólvora e armas não podiam ser encontrados em qualquer lugar. Precisavam ser produzidos e entregues aos exércitos. Ademais, durante esse período, houve um grande aumento dos efetivos dos exércitos. Imaginem que a França, no final do século XVII, tinha um exército de 400 mil homens, que precisavam comer, se vestir e receber armamentos e munições. Ainda durante a Guerra dos 30 Anos, que se estendeu de 1618 a 1648, um general a serviço do imperador do Sacro Império Romano Germânico tentou buscar uma solução racional para esse problema. Até porque a Europa Central já se encontrava devastada por anos de guerra e era difícil encontrar recursos suficientes para a manutenção dos exércitos. Este general, chamado Wallenstein, criou no centro da Europa, na Boêmia, uma região onde ele produzia alimentos, armas e munições para o seu exército. Além disso, criou um sistema regular de cobrança de taxas de cidades e príncipes fiéis ao imperador. Dessa forma, ele conseguiu levantar um exército de 100 mil homens, o que era um efetivo bastante importante para aquela época. Tornou-se tão poderoso que acabou sendo credor do imperador alemão e, por fim, acabou assassinado em 1634. Na França, o reinado de Luís XIV também está relacionado com a adoção de um sistema logístico mais organizado. A partir de 1675, o governo francês passou a tratar com rigor roubos e pilhagens da tropa, mesmo em países estrangeiros. As contribuições recolhidas em territórios ocupados passaram a ganhar traços de tributo e não eram mais recolhidas em favor das unidades, mas sim, das unidades militares, me refiro, mas sim em favor do governo francês. Dessa forma, em 1678, 18% do orçamento militar francês foi pago com contribuições recolhidas diretamente do território inimigo. A Prússia, através de um órgão chamado de comissariado, seguiu o mesmo caminho no século XVIII. É interessante notar que países mais ricos, como a Holanda e a Inglaterra do século XVIII, podiam se dar ao luxo de utilizar um sistema de contratações. O que era isso? Eles contratavam comerciantes, nacionais ou estrangeiros, geralmente no teatro de operações, para fornecer diretamente aos seus soldados aquilo de que necessitavam. Esse sistema tendia a ser muito mais eficiente do que os demais, mas também era bem mais dispendioso. Um dos feitos mais conhecidos do exército inglês no século XVIII está profundamente relacionado a esse sistema de contratações. Em 1704, o Duque de Marlborough, que era o comandante inglês na Europa contra os franceses,
moveu 70 mil soldados ingleses e aliados a partir dos Países Baixos até as margens do Danúbio. Só que, para que ele fizesse isso, ele tinha que esconder dos franceses a sua real intenção. Ele realizou então essa manobra paralela à fronteira da França, como vocês podem ver no mapa, fingindo que sua real intenção era invadir a França através do vale do rio Mosela, e, na última hora, desviou a sua marcha, invadiu a Baviera, que era aliada da França, e ali derrotou o exército francês e o exército bávaro que estavam na região. Esta manobra e a consequente vitória na Batalha de Blenheim somente foi possível por conta da logística. Por que dizemos isso? Porque alimentar 70 mil homens em marcha, paralelo à fronteira do inimigo, não é uma atividade fácil. Então, o que fez Marlborough? Antecipadamente, ele mandou representantes às cidades alemãs por onde seu exército iria passar e mandou que estes contratassem alimento, roupa, sapatos para os seus soldados. De forma que, quando eles chegavam numa nova cidade, ali já encontravam um acampamento armado, ponte de campanha para atravessar os rios e assim por diante, fazendo com que a marcha pudesse ser a mais rápida possível. E ainda se deu ao luxo de enganar os franceses, contratando fornecimento de suprimentos em cidades por onde ele não iria passar, deixando a dúvida no adversário até o final da manobra. Na segunda metade do século XVIII, a logística das principais potências militares, tais como a França, a Áustria, a Prússia, evoluíra para um sistema logístico apoiado em armazéns. Estes grandes depósitos, geralmente situados em praças fortificadas, eram organizados semanas ou meses antes do início da campanha, para que tudo estivesse pronto no momento em que os exércitos começassem a se mover. Geralmente, esses armazéns ficavam em praças fortificadas e junto a rios navegáveis. Era o caso do armazém prussiano de Magdeburgo, que, fazendo uso da navegabilidade do rio Elba, podia fornecer recursos a um exército operando ofensivamente na Saxônia ou mesmo na Boêmia, ao sul. Assim, os armazéns permitiam um melhor planejamento da campanha, disponibilizando com antecedência os recursos necessários. Contribuíram também para a constituição de exércitos cada vez maiores e o seu emprego em áreas devastadas. Poupava as populações civis, nacionais ou estrangeiras, diminuindo os riscos políticos e militares. Por outro lado, não podiam ser instalados em qualquer lugar. Não acompanhavam com agilidade as marchas dos exércitos e assim limitavam o raio de ação das operações militares. 4 anos após esta fantástica vitória de Marlborough contra as tropas francesas na Baviera, encontramos do outro lado da Europa um outro caso bastante interessante sobre o emprego da logística. Refiro-me à campanha de 1709, da chamada Grande Guerra do Norte, onde a Suécia lutou ao mesmo tempo contra a Rússia, a Polônia, a Saxônia, a Dinamarca e mais tarde até contra a Prússia. O rei da Suécia, muito jovem, conseguira vencer boa parte dos seus oponentes e decidira, em 1708, invadir a Rússia e impor a paz sem negociações ao czar Pedro o Grande. Com base nos recursos que recolheu de seus adversários vencidos, criou um exército fantástico, um dos melhores da Europa, muito bem equipado e vestido, e planejou como resolveria o problema da logística no caso da invasão. Como a Rússia era então um país muito pobre, ele sabia que não conseguiria recolher no seu trajeto em direção a Moscou aquilo de que seu exército precisaria. Assim, contratou a criação de comboios
de munições e alimentos. Mas, como a guerra não é uma ciência exata, um dos seus principais comboios veio a ser interceptado por uma coluna russa e totalmente capturado. Esta perda irrecuperável alterou completamente os seus projetos de invasão, forçando-o a marchar para o sul na direção da Ucrânia, onde pretendia recolher alimentos da população local. Porém, as esperanças de Carlos XII na Ucrânia também se mostraram irrealizáveis, porque o apoio recebido foi muito pequeno e ele acabou sendo decisivamente derrotado na Batalha de Poltava. Podemos dizer que a derrota final da Suécia na Grande Guerra do Norte e a sua decadência como potência regional estariam diretamente relacionados com a captura dos comboios de suprimento suecos pelo exército russo naquela terrível campanha. Espero que esta web-aula tenha fornecido esclarecimentos a você a respeito deste assunto e não esqueça de utilizar as ferramentas virtuais para qualquer esclarecimento. Lembre-se que estou totalmente à disposição. Um grande abraço e vamos estudando.